E mais, Cruzeiro já tem a SAF. Ronaldo tá querendo renegociar alguns pontos do contrato e eu vou te contar. Mas antes, outra negociação no Cruzeiro que é para ter uma casa fixa na temporada. Cruzeiro já jogou no Independência, já jogou no Mineirão. Será que o Gigante da Pampulha é mesmo a melhor opção? Dizem que casa é onde seu coração está, mas nem sempre esse reencontro é tão fácil. Ultimamente, para construir uma ponte entre Cruzeiro e Mineirão, foi necessário negociar. O objetivo do Cruzeiro é óbvio, é jogar no Mineirão. Com um bom planejamento, é possível garantir que os clubes saiam com uma receita positiva. A gente espera poder sempre contar, com o Mineirão. Todas essas declarações versam sobre um tema, aquilo que eu, você e todo mundo chama de lar. Afinal, existe algum outro lugar onde a gente se sinta mais à vontade? Pro time que mais jogou no novo Mineirão, voltar a andar pela esplanada, como foi no último domingo, pode ser sim um sinal de que o Cruzeiro está ensaiando uma volta ao estádio. A gente tem certeza que o Mineirão quer voltar, que o torcedor quer voltar para o Mineirão e a gente também vê o resultado do time no gramado. E quem ocupa o palco do estádio também aprova. O Mineirão é a casa do Cruzeiro, sempre foi. Eu vejo que o Mineirão está com um gramado melhor, um gramado que fica mais úmido para o nosso futebol, que é melhor também. Então nos facilita para o nosso trabalho pelo que o técnico pede. Apesar disso, o Cruzeiro de Pessolano abriu a temporada jogando no Independência e fez seu último jogo em casa na primeira fase do estadual no Mineirão, com direito a recorde de público em 2022. A gente está avançando muito bem na relação com o Minas Arena e eles entendem o nosso momento, entendem as nossas necessidades. O que faltava era estabelecer as pontas de diálogo, uma vez que os interlocutores mudaram, a gente já tem um diálogo mais frequente com as pessoas na SAF, o que possibilita que novos jogos aconteçam no Mineirão. E com essa tabelinha funcionando entre clube e consórcio, é quase certo que já o torcedor volta para cá. Mas para se manter no estádio, o Mineirão sugere uma venda por setores. Explicando, todo jogo tem um custo de operação, o que significa pagamentos de seguranças, bombeiros e equipe de limpeza. Então, quanto mais gente trabalhando, mais caro fica. O que explica o maior prejuízo desse ano ser no Mineirão, contra o Democrata. A solução seria abrir vendas de um setor depois de esgotado todos os ingressos de outro. Afinal, trabalhando com um número enxuto de funcionários, o custo de operação seria mais baixo. Significa que o Cruzeiro não vai abrir uma partida para 60 mil pessoas, mas vai abrir um setor primeiro, depois vai abrindo outro setor, então entender essa dinâmica de engajamento do torcedor. Como tudo indica, essa história caminha para um final feliz. Os sinais estão nas postagens do próprio Mineirão nas redes sociais. Para nossa equipe, jogar dentro da sua casa, com toda a torcida fazendo parte dos jogos, vai ser um ponto estratégico e fundamental para que a gente conquiste esse acesso para a Série A. Hoje nós temos uma conversa bem adiantada para que todos os jogos do Cruzeiro, nessa temporada de 2022, aconteçam no Estádio Mineirão. O cruzeirense deve voltar para casa outra vez e já planeja qual será a próxima festa em casa. É lá que a gente se identifica, se sente bem e é o local onde vamos conquistar mais um Campeonato Mineiro, hein? Só que amanhã é fora de casa contra o Tum Tum pela segunda fase da Copa do Brasil e Guto Rabelo já está desbravando o Maranhão. Viagem longa, né, Guto? Para você, para os jogadores do Cruzeiro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Ontem foi praticamente o dia todo viajando, agora em Tum Tum mais de 30 graus no interior do Maranhão. Ontem à noite choveu muito aqui, estava conversando com o pessoal da administração do estádio Rafael Seabra e na drenagem do campo eles tiraram 14 caminhões-pipa de água, prejudicou um pouco as condições do gramado. A gente tem previsão de chuva para hoje, para amanhã, o pessoal está trabalhando para deixar o gramado em boas condições. O Cruzeiro treinou ontem à noite e hoje de manhã lá em Teresina, na capital do Piauí, e agora à tarde vai vir aqui para Tum Tum. São cerca de 230 quilômetros, uma viagem de mais ou menos 4 horas de ônibus. São 21 jogadores na delegação, destaque para o atacante Edu. O Edu, que no jogo contra o Atlético teve aquela pancada na cabeça, foi poupado do último jogo, vai jogar amanhã com uma proteção especial, com um capacete, o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Daqui a pouco eu volto com mais informações, destacando o Ronaldo e a SAF do Cruzeiro. Maurício?
Tá certo, Gutão, a gente te espera para essas informações. Muito legal, né? A gente percebe que é uma cidade bem interiorana, as casinhas ali atrás. Até daqui a pouco vamos falar de Ronaldo e SAF, porque teve mudança no acordo. Chamar o Guto de novo que vai explicar essa situação pra gente. Conta, Guto. Maurício, Ronaldo, presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, tiveram uma reunião ontem para discutir pontos cruciais da compra da SAF do Cruzeiro. Em dezembro, o Ronaldo teve lá uma intenção de compra que ele assinou. E aí ele ganhou 120 dias para fazer avaliações. Faltam 34 dias agora. O Ronaldo já pagou dívidas na FIFA, já colocou os salários em dia, só que agora eles discutiram, por exemplo, questões tributárias com o governo federal. O Ronaldo quer saber se isso vai ficar a cargo dele com a SAF ou da Associação do Cruzeiro. Se ficar com ele, o Ronaldo quer, por exemplo, garantias como a Toca 1 e a Toca 2. O jornalista Rodrigo Capello tem mais detalhes. Na noite de ontem, teve uma reunião entre o Ronaldo e a diretoria do Cruzeiro, né, representada ali pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eles chegaram a algum tipo de entendimento e vão ter que passar isso de novo pelo Conselho do Cruzeiro, porque se mudam algumas condições, o Conselho tem que aprovar. Afinal, os atuais donos do Cruzeiro são os sócios, né, que elegem conselheiros e, por sua vez, presidente. Aí é uma pergunta que, naturalmente, vocês devem fazer. Ainda dá para desistir, desfazer o negócio? O Ronaldo ele pode desistir ainda. Pelo que eu entendi, ele não quer, até porque seria um trauma gigantesco, né, para todo mundo, inclusive para ele e para a imagem que ele tem no mercado. Vamos, Cruzeiro! Bora lá então falar do Cruzeiro, semana importante de Copa do Brasil, amanhã tem jogo, o Cruzeiro já viajou, não é isso? Arthur Moraes, um abraço, boa tarde. Pois é, viajou, já pernoitou em Teresina, no Piauí, já realizou 2 atividades e agora vai partir, né? Pegar a estrada até chegar à cidade de Tuntum. Essa logística feita pelo Clube Estrelado, ela diminui em parte o percurso do que se o Cruzeiro tivesse optado em ir para São Luís, por exemplo, né? Aumentaria o percurso. E aí, nesse caso, no estudo feito, né? Tudo prontamente elaborado pelo Cruzeiro, se encurta o caminho. Agora, o que se diz é que é uma estrada realmente perigosa, esburacada, pode ter chuva, e aí o Cruzeiro gastar aproximadamente de 4 a 5 horas para percorrer esses 220 quilômetros de Teresina, repito, no Piauí, até a cidade de Tuntum. Mas eu gostaria, Pedro Abílio, de entrar num assunto que desde ontem veio à tona, né? E o Frederico até está com a gente para abordar essa questão aí do Ronaldo. Eu acho até que você pode falar com mais propriedade dessa situação para anunciar o nosso Fred Teixeira para falar do Ronaldo Fenômeno. Ô Pedro Abílio, dívidas tributárias fazem Ronaldo pedir mais garantias. O torcedor tá assustado, né? E o nosso Fred Teixeira tem todos os detalhes desta situação. Como você citou, né, Arthur? Ontem já no nosso portal a abordagem do Josias Pereira com o Gabriel Moraes, a reunião com o conselho já deixou todo mundo em alerta e hoje essa informação Fred Teixeira já traz em otempo.com.br/superfc das ressalvas, né? Se é que a gente pode dizer assim, ou pelo menos a precaução, a preocupação do Ronaldo com essa parte das dívidas tributárias para a assinatura da SAF. Seja bem-vindo mais uma vez ao Super FC, Frederico Teixeira, um abraço para você, explica isso pra gente, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Realmente é preocupante a situação. A indefinição que existe principalmente em relação às dívidas fiscais e tributárias. Por quê? De acordo com a primeira formatação desse acordo de compra de 90% das ações da SAF Cruzeiro, essas dívidas não estavam nos planos, não iriam ser repassadas para a SAF, continuariam com relação à associação. Como agora, nesse pente fino nas contas que o Cruzeiro, a gestão Ronaldo fez, constatou que o Cruzeiro tem, de imediato, para os próximos anos, esses 4 próximos anos, dívidas tributárias com a União que chegam às casas de 200 milhões de reais. Somadas às dívidas que o clube já tem em relação à contratação de jogadores, a
dívidas trabalhistas, que essas sim já ficariam com a SAF, os valores chegam de imediato, nesse período que o Ronaldo se dispôs a comprar as ações, a quase 500 milhões. Ou seja, para assumir uma dívida desse porte, além daquilo que estava previsto, que como o Ronaldo bem disse, nesse período que está à frente do clube, a cada gaveta que abre lá na toca, ele descobre uma dívida nova, ele está querendo mais garantias jurídicas para poder assumir um negócio desse porte. Quais seriam as garantias principais? O patrimônio do clube. É uma das poucas coisas que as antigas administrações ainda deixaram, se bem que deixaram também em condições muito precárias. A Toca 1 e a Toca 2 poderiam entrar como garantia desse negócio, dessa dívida monstruosa que o Cruzeiro tem hoje. Só que aí entra mais um problema. Nem a Toca 1, nem a Toca 2 estão 100% regularizadas na Justiça. Ainda faltam documentações, ainda há pendências financeiras que o clube não pagou, então os 2 centros de treinamentos não estão regularizados também. Até para serem usados como garantia, teriam que primeiro ser regularizados para depois entrarem nessa negociação. E, para fechar, tudo isso depende de ser aprovado pelo Conselho. A venda de um bem patrimonial do clube só pode ser feita, ou o repasse desse bem, no caso para a SAF Cruzeiro, só pode ser feita se tiver aprovação do Conselho. E nós sabemos que dentro do Conselho existe uma ala que é contra qualquer tipo de modificação nesse sentido, de repassar patrimônio do clube, mesmo que seja para a SAF, mesmo que seja para o caso do Ronaldo. É aquela história, é um beco sem saída. A dívida é praticamente impagável. O Cruzeiro, na SAF, teria que passar 20% dos seus rendimentos para a associação. Só esses 20% não são suficientes para pagar essa dívida. A dívida hoje mensal, essa dívida trabalhista com a União, já está em torno de R$1 milhão por mês. Nossa! Esse valor de 20% não dá para quitar essa dívida de forma alguma. Então ficou um impasse. Ronaldo, vendo o buraco que as administrações anteriores deixaram o Cruzeiro, quase faliram o Cruzeiro, essa é a grande realidade, está querendo modificar pontos do acordo. E isso tem que ser referendado pelo Conselho do clube. Pois bem, temos essa condicional aí agora, digamos assim. Isso ainda está sendo bem trabalhado nos bastidores, né? O Fred, nosso time de reportagem, apurando em detalhes, Arthur, mas de imediato fica o susto inicial, né? Porque o Ronaldo sabe do tamanho dessa carga agora, se forem somar essas dívidas tributárias, mas a solução ela precisa acontecer. Se o Ronaldo está disposto a solucionar colocando os patrimônios, fica a cargo do Conselho agora decidir o que é melhor para o clube, né? Pois é, o impacto inicial foi esse, quando se falou, né, do patrimônio do clube. A Toca 1 e a Toca da Raposa 2. E o susto maior é que o torcedor celeste, ele está empolgadíssimo com o Ronaldo, desde a chegada, de certa forma, arrumou a casa no que diz respeito à questão salarial, motivou muito este elenco, fez as contratações dentro das possibilidades reais do clube estrelado. Então o torcedor a essa altura do campeonato fica se perguntando, será que vai dar para trás? Será que o Ronaldo vai desistir? Até porque não houve a assinatura, né, Frederico? Grande Fred Teixeira. Mesmo, Arthur, existe esse risco, não há como negar. Quando assinaram a intenção de compra das ações, foi só isso que foi assinado até então. Foi colocado um prazo de 120 dias. Esse prazo, para que a transição fosse feita, para que esse pente fino fosse feito pela gestão do Cruzeiro, pela equipe do Ronaldo no Cruzeiro, ele vai até o dia 18 de abril. Então, é sim uma possibilidade que existe. E a gente tem que pensar da seguinte forma: o Cruzeiro, em outubro de 2020, chegou a fazer um acordo com a União para parcelar seus débitos. Houve até uma redução de 45% dos valores. O Cruzeiro teve o direito de pagar em 145 parcelas. Mas é claro que essas parcelas, com a situação financeira que o clube estava, elas começaram a sofrer atrasos. E essas parcelas que começaram em torno de R$350 mil, já pelo próprio acordo, elas iriam aumentando progressivamente. Além do fato dos atrasos, juros, multas que existem, essas parcelas também já estariam na casa de R$1 milhão. Então, se o Ronaldo não aceitar, o
Cruzeiro chega num ponto de insolvência. O conselho do clube está com um pepino para descascar. Por quê? Ruim com ele, pior sem ele. É ruim ceder a Toca 1 e Toca 2, patrimônios do clube? Sim. Mas se não faz isso, qual a saída? Nesse momento, não existe saída. Boa pergunta, Fred. Forte abraço para você, obrigado pelas suas informações. O pessoal pode seguir acompanhando tudo lá no portal, não é isso? É isso mesmo, a matéria já está lá e tendo mais atualizações, nós vamos subir mais matéria, mais conteúdo importante sobre esse momento do Cruzeiro, que era para a gente estar falando aqui só do futebol, só da definição da vaga importante na Copa do Brasil, mas tem uma coisa muito maior em relação à própria sobrevivência do clube como um todo. Um abraço. Você também gosta de falar, né, Arthur? Eu sempre friso isso, e já há um bom tempo que a gente tem falado somente do futebol, realmente, do Cruzeiro, do quanto que a equipe melhorou de produção, o trabalho que tem agradado o torcedor por parte dessa comissão técnica uruguaia e tudo mais. Em meio a tudo isso, surge agora esse assunto que realmente assusta, mas que promete, né, ter um desenrolar, e tem que haver esse desenrolar, por isso que teremos que aguardar, né? O desdobramento de tudo isso, e a coisa ainda tende a render. Bom, já teve treinamento pela manhã em Teresina, no Piauí. Aí aquele almoço, aí é pegar a estrada, meu amigo. E boa viagem, né, Cruzeiro? Muita expectativa do torcedor lá de Tuntum e região para receber o Cruzeiro, que não deixa de ser uma atração pela história que tem, pela grandeza que tem o Cruzeiro. Pedro Abílio. Pois nós vamos buscar os destaques finais aqui do Super FC, começando pelo Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! De volta. Pedro Abílio, tá em choque, Pedro Abílio? Tá em choque? Tá em choque. Você viu o visual aí do Vitor Roque? Eu vi. É o Cascão? Homenageou o patrão, né? Você tinha quantos anos na Copa 6. do Mundo de 2002, né? 2002, 6 anos. 6 anos, tá aí, ó. Nem existia o Vitor Roque. Ele tá estilo Ronaldinho, né, cara? Colocou o cascão aí na cabeça. Que coisa, hein, rapaz? Ele que vem, inclusive, trilhando, né? Caminhos bem semelhantes ao de Ronaldo Fenômeno, como diz a matéria aqui do Frederico Teixeira, né? Porque Ronaldo também surgiu aí aos 16 anos. E esse Vitor Roque está sendo considerado aí uma das grandes revelações também do clube estrelado. Ele acabou postando, né? O Vitor Leque, na verdade, quem postou, o Roque aparece no quarto com o cabelo no estilo Ronaldinho. Tá todo mundo então pegando no pé aí do Vitor Roque. Eu acho que vale, né? O que comprova a descontração, a união que tá tendo esse elenco estrelado, Pedro Abílio. Com certeza, Arthur. E esse contágio de alegria que tá acontecendo entre esses jogadores é o clima das categorias de base, né? Às vezes o profissional não vinha vivendo isso pelos problemas externos, mas as categorias de base vivem nesse clima. E quanto mais jogadores com essa energia tiver no time profissional, acho que mais isso vai se espalhar entre os outros jogadores também. Chega de clima ruim, né, Arthur? Chega. A delegação tá embarcando no ônibus agora, né? Já teve aquele almoço, um pequeno descanso, e aí o pessoal vai pegar a estrada 232 quilômetros, repito, de Teresina, no Piauí, até a cidade de Tuntum, que tem uma boa viagem, né? Que o Cruzeiro supere essa estrada aí que dizem, né, ser um pouco complicada, esburacada, aquele negócio tudo, mas papai do céu abençoando mais uma viagem do time estrelado nesse voo rasteiro. O time para amanhã terá Edu, vai jogar com aquela proteção na cabeça, né? O Edu, artilheiro, de volta ao lado do Vitor Roque, muito provavelmente. E aí, Vagninho será mantido. O Paulo Pesolano à vontade para escalar de novo um Cruzeiro com a sua força máxima, né? Um time forte, à exceção do Giovanni Piccolomo, que segue de fora, Pedro Abílio.